Olá, ouvintes do Bizarrismos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol. E hoje eu trouxe aquele tema, hein? Aquele tema que você está pensando porque você leu aqui no título. Teorias bizarras. Voltamos com as teorias bizarras, né? O último que a gente fez desse tema foi lá da Brittany Murphy, com a Manu e com o Kader. Então, se você não escutou, volta lá depois e escuta. E hoje a gente vai falar também de celebridades e suas teorias bizarras. Se você tá chegando agora nesse episódio, nesse podcast, e você nunca escutou o Bizarrismos, o Bizarrismos é um podcast que fala sobre coisas bizarras, geralmente do cotidiano das pessoas. Então, se você passou por alguma coisa bizarra, uma coisa engraçada, sobre um dos nossos 10 temas principais, dates, viagens, rolês, relacionamentos, coincidências, trampos bizarros, micos bizarros, dias bizarros, assombrações bizarras, enfim, essas coisas bizarras do dia a dia, manda sua história pra gente. Tem um link pra você mandar a sua história completamente em anônimo. E esse link tá aqui na descrição desse episódio. Todos os nossos episódios a gente já coloca o link pra vocês. Ou então na nossa bio ali do Instagram. Se você não segue a gente ainda, @bizarrismos no Instagram. Vem aqui contar a sua história, manda pra gente. Sempre convidados diferentes aqui contando. Na verdade, eles são bem recorrentes. E é isso. Se tem mais algum tema que você queira ouvir aqui, pode mandar pra gente de sugestão. E a gente tem um clube, o nosso clubinho de bizarristas, que nada mais é, né, do que as pessoas que querem estar mais próximas do podcast. Elas gostam das histórias, gostam de ter alguns desfechos exclusivos. Além dos desfechos, faz alguns sorteios. A gente tem o grupo exclusivo no WhatsApp, que a gente fica comentando sobre as histórias. A gente manda histórias exclusivas nesse grupo. A gente tem um drive compartilhado só com esse material exclusivo para os assinantes. Então é um clube bem legal. E a boa notícia é que você pode participar desse clube a partir de R$5 por mês. Claro, né? Se você tiver de bom humor, você pode mandar mais dinheiro que isso. Mas a partir de R$5 por mês, você já ganha a sua participação no Clube dos Bizarristas. E o link também está aqui na nossa descrição. Venha participar, venha para o Bizarrismo. Você também, né? Claro, você também. Bom, já apresentei o podcast, né? Já falei dos nossos principais temas e hoje a gente tá com o nosso tema de teorias bizarras, que é um tema diferente, uma outra frente que a gente tem aqui no Bizarrismos, que é pra falar das teorias que tem aí pelo mundo. A gente já falou da teoria do Paul McCartney, que morreu, foi substituído, da Avril Lavigne também, que foi a mesma coisa, e por aí vai, né, atrizes famosas que faleceram de formas misteriosas. Então, quem gosta de mistérios e teorias da conspiração, geralmente vem pra ouvir esses episódios aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também, e vamos escutar sobre a história do James Dean e o Little Bastard, o carro dele. Vamos lá. Dando uma breve introdução sobre essa teoria, toda essa história maluca que eu vou contar pra vocês, eu vou começar com uma coisa assim, uma observação. Quando um amigo nosso compra um carro novo, aí a gente tem algumas formas de parabenizar esse amigo, né? Então, a gente fala frases como assim, sei lá, desejo muito sucesso com essa nova aquisição, que bom te ver conquistando os seus sonhos, né? Um simples parabéns, ou então você também pode dizer assim: se você comprar esse carro, você estará morto na próxima semana a esse horário. Hoje vou contar pra vocês a história de James Dean e o Little Bastard, o carro teoricamente amaldiçoado. Tum, tum, tum. Vamos lá, né? Quem não sabe quem é James Dean e tá aqui falando, pô, esse não é o cara da música da Taylor Swift? É sim, mas ele tem uma história dele, né? Ele não nasceu ali na música dela. O James Dean foi um ator norte-americano que nasceu em fevereiro de 1931, lá em Marion, em Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho único e, novinho ainda, ele se mudou com a família dele lá pra Califórnia por conta do trabalho do pai dele. Aí, né, dando esse background aí da infância dele e tal, pra vocês saberem como ele chegou até o Little Bastard e quem é o Little Bastard, toda essa confusão aí, vamos chegar lá. O James Dean tinha uma relação muito próxima com a mãe dele, ele era criança e tudo, e a mãe dele era a principal apoiadora dele em relação ao teatro, em relação às vontades dele, em ele ser quem ele realmente era, então ele tinha essa proximidade muito grande com a mãe dele. Só que, infelizmente, ela faleceu de câncer no útero, quando ele tinha só 9 aninhos de idade. Ele era filho único, então ele ficou só com o pai dele, e o pai dele, na época, se considerou incapaz de cuidar do filho sozinho, e aí mandou o pequeno James Dean pra morar
com os tios dele lá de volta em Indiana. Então ele nasceu em Indiana, foi pra Califórnia com a família, a mãe dele faleceu e aí ele voltou pra Indiana pra morar com os tios. O pai dele acabou casando de novo, mas isso aconteceu depois de alguns anos aí. E aí vocês vão entender mais pra frente como que esse novo casamento se encaixa na história dele, mas também algo muito breve e relevante. O James Dean era conhecido, né, por ter um ótimo desempenho na escola, além dele ser um aluno muito social e muito popular. Então ele tinha muitos amigos, ele participava ativamente de esportes, chegou a participar do time de beisebol, do time de basquete. No basquete ele era reserva ali, né, porque também ele não era tão alto para fazer parte do time titular. Ele tinha 1,70 de altura, 1,71. E ele também participava ativamente do clube de teatro, do clube de discurso, enfim, ele era bem ativo, assim, nas atividades. Quando o James Dean era adolescente, passou a ter uma relação muito próxima com um pastor da cidade, que era o reverendo James DeWeerd. Eu achei muito esquisito, né, que o nome dele é James Dean e ele teve uma coisa com James DeWeerd. Então eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo nessa história? O tal do pastor, ele não vai aparecer muito mais aqui, né, então tudo bem, ele tem esse nome muito parecido. E alguns livros sobre o James Dean, enfim, afirmam que o interesse dele por carro, corrida, automobilismo, que são coisas que vão aparecer aqui depois, foi muito influenciado por essa relação com esse reverendo, né, que ele conheceu e teve essa proximidade quando ele era jovem, muito jovem. Ele sempre vai ser jovem, né, se a gente for pensar, mas vocês vão saber por quê. Tem muita polêmica sobre essa relação dele com esse reverendo. Tem no livro Boulevard of Broken Dreams, que afirma que essa relação entre os dois, na verdade, era amorosa. Só que nada disso foi comprovado, tá, gente? Então tem muita especulação, mas nada foi comprovado a respeito disso. Segundo a atriz Elizabeth Taylor, o James Dean chegou a falar pra ela, confidencializou ali para a amiga dele, que ele tinha sofrido abuso sexual por um reverendo alguns anos depois da morte da mãe dele. Então as datas ali acabam casando com essa relação que ele teve com esse reverendo James. Então isso levanta, né, mais ainda essas suspeitas da relação deles, só que na visão do James Dean não era uma relação amorosa, era uma relação mais de abuso e aproveitamento. Quando o James Dean se formou no ensino médio, ele voltou lá pra Califórnia pra morar com o pai dele e com a madrasta dele. Então agora o pai dele já estava casado. Ele chegou a fazer um curso preparatório, né, para curso de direito lá na faculdade de Santa Mônica. Depois ele foi pra UCLA lá, falou: "Vou ser um grande advogado". Aí depois ele logo percebeu, né, que na verdade a vontade dele era cursar drama, teatro e não direito. Então ele mudou de curso. E isso acabou deixando o pai dele um pouquinho emputecido com ele. E eles super se afastaram, assim, nessa época, porque o pai não concordava com esse rumo que ele queria tomar na vida dele. Então, como eu falei, a mãe dele já faleceu, já tinha falecido nessa época. Era a pessoa ali da família que mais apoiava os sonhos dele, né? Os sonhos e vontades. E ela já tinha falecido. E o pai não apoiava muito bem esse rumo que ele escolheu para a vida dele. Enquanto ele ainda estava na faculdade, o James Dean foi escolhido para o seu primeiro papel, né, mais relevante ali na televisão. Ele começou fazendo propaganda da Pepsi e depois foi aparecendo com algumas participações especiais. E aí, em janeiro de 1951, ele abandonou a faculdade para focar integralmente na carreira de ator. E aí ele passou a fazer alguns trabalhos alternativos para se sustentar. Então ele chegou a ser guarda de estacionamento estrategicamente ali nos estúdios da CBS. Então ele foi lá, fez algumas conexões importantes que ajudaram muito ele a alavancar a carreira. Então, ele foi trilhando, né, o caminho dele dessa forma. E ele foi se tornando muito popular nessa época, porque ele era jovem, ele era super bonito. Ele foi virando um sex symbol da geração ali. E aí as garotas ficavam malucas atrás dele. Então ele atraía bastante público. E o seu primeiro papel de verdadeiro destaque foi em East of Eden, que foi gravado lá em 1953 e que deu aí maior relevância pro James como ator protagonista ali na época. Então, depois disso, ele gravou alguns outros filmes. Gravou Rebelde Sem Causa, que foi um filme que ficou muito popular na época. Também gravou Giant, que foi lançado só em 1956, depois que o James Dean já tinha passado dessa para a melhor, mas eu vou contar pra vocês. Aqui, fazendo um disclaimer, tem algumas polêmicas que falam, né, quando a gente vai pesquisar sobre o James Dean, tem muita coisa que fala sobre a sexualidade dele, mas eu acho que aqui não cabe muito, porque o que a gente vai falar não tem nada a ver com isso. Então, assim,
Tem muita coisa que foi levantada depois do falecimento dele, coisa que ninguém consegue confirmar ou não. Teve carta de amor dele que venderam em leilão por, tipo, $35 mil. Então, assim, não interessa muito aqui pra gente, porque a gente quer falar de teorias bizarras. E essa não é uma argumentação da nossa teoria bizarra. Então, vamos lá falar sobre a parte que nos interessa. Viva rápido, morra jovem e tenha um cadáver bonito. Eu vou ser tão bonito que eles vão ter que me cimentar no caixão. Quem disse isso? O grande James Dean, olha só. E por que a gente colocou essa frase dele? É importante dizer que o James Dean sempre foi um cara muito interessado pelo oculto. Ele falava de temas fúnebres com frequência, geralmente de uma forma muito curiosa, né? Ele era muito curioso sobre esse assunto, sobre o oculto, pesquisava a respeito. Não era uma questão de tristezas e lamentações, era mais porque ele tinha um interesse nesse assunto, né? Então ele gostava de falar sobre, argumentar sobre, enfim, tem algumas frases que ele já falou que mostram esse lado dele de gostar dessas teorias ocultas e coisas esquisitas. Mentira, pode ser alguma coisa não esquisita, mas enfim, ele queria falar disso. Aí tá, como a gente já falou, né, o James Dean tinha um forte interesse por carros e automobilismo de maneira geral, e inclusive ele chegou a competir profissionalmente em alguns eventos, como o Palm Springs Road Races, na Califórnia, lá em 1955. You've won a few races, haven't you? Oh, one or two. Where? Well, I showed pretty good at Palm Springs. I ran a Bakersfield. And I started racing. And now I drive on the highways and I'm extra cautious. Então, lá em 53, ele fez o filme lá do Éden, estava em ascensão de carreira. E em 55, ele estava lá pilotando também, ao mesmo tempo, e fazendo automobilismo. Ele era bom, tá, no que ele fazia. Então, o pessoal falava que ele tinha um ótimo controle do carro. Ele até chegou a levar o primeiro lugar em algumas competições que ele participou. Mesmo sem tanto tempo de experiência, assim, como piloto de automobilismo, ele era conhecido por ter um ótimo controle do carro, o carro em alta velocidade, ele era um ótimo competidor, enfim. Ele só parou com essas competições porque ele começou a gravar o filme Giant, e a Warner, na época, né, colocou no contrato que ele estaria proibido de competir para ele não correr riscos. Faz sentido, né, porque eles não poderiam perder ali tempo de gravação, caso ele se acidentasse, ou pior ainda, alguma coisa acontecesse com ele, né. Assim que ele terminou de gravar as cenas dele, o James Dean falou: vou voltar a competir. Bom, então vamos lá, né? O que a gente sabe até agora? A gente sabe que o James Dean é um ator, que ele estava com a carreira ascendendo, que ele tinha muito interesse por automobilismo e que ele queria voltar a competir. Só que ele tinha toda aquela questão lá, que ele era protagonista em filmes e tudo. E aí, por contrato, ele não podia fazer essas coisas arriscadas. Só que agora não. Agora ele já estava livre. Por quê? Porque ele gravou os últimos episódios de Giant. Episódios da louca. Ele gravou as últimas cenas de Giant. E aí ficou livre para voar. E aí falou, beleza, vou voltar a competir. E aí, ok, né? Ele ia retomar essa carreira dele aí no automobilismo em um evento que aconteceria lá em Salinas, na Califórnia, no início de outubro de 1955, então ali nos primeiros dias de outubro daquele ano. O Dean tinha acabado de comprar uma Porsche nova. Uau! Ele tinha uma Porsche antiga, entre aspas, né, a 356, e trocou pelo modelo 550 Spider. Então ele trocou o Corsa na Porsche. Troquei o Corsa no Porsche, quem tava lá? Gasolina. Não, ele trocou a Porsche na Porsche, é isso mesmo. E ele pegou esse novo modelo porque esse novo modelo era considerado mais rápido. Pro que ele queria fazer, que era esse universo de corrida, de competições, ele achou que caberia melhor, enfim, e pegou esse modelinho aí, mais rápido, o modelo 550 Spider ali, que ele apelidou gentilmente de Little Bastard, o pequeno bastardo. Era o amigo do bastardo, pareceu aesthetic. O pequeno bastardo. Então, ele tinha esse carro novo, já mandou customizar, botou as listras vermelhas, botou o número 130 no capô, falou, é isso mesmo, esse é meu novo carro, mais rápido, mais veloz, mais furioso, e é isso mesmo. Ok. Coisas esquisitas foram acontecendo conforme ele foi mostrando esse carro, né, que ele tinha acabado de comprar para as pessoas. Ele falou, nossa, eu gostei desse carro, chamei ele de Little Bastard e agora eu vou atrás dos meus amigos para mostrar a minha nova carranga aqui.
Só que a maioria desses amigos que chegou a ter um contato ali com o carro, viu o Dean perto do carro e tudo mais, teve uma sensação esquisita, sensações estranhas em relação a esse carro e chegaram a pedir pro Dean não continuar com esse carro, para ele repensar sobre essa compra, para ele não dirigir o Little Bastard e tudo mais. Então, alguns exemplos para vocês. O James Dean chegou a mostrar o carro novo dele, né, o Little Bastard, pro Alec Guinness, que era um ator super respeitado da época, que ele levava super em consideração a opinião dele e tudo mais. Assim que o Alec viu o Little Bastard, ele sentiu um arrepio na espinha, que depois ele disse que foi uma aura sinistra. Ele olhou e falou, deu errado. Aí falam que ele olhou no relógio e tudo mais, e ele virou e disse a seguinte frase para James Dean. Se você dirigir esse carro, você estará morto a essa hora na próxima semana. Aí o James Dean olhou pra ele e falou o quê? Vai embora daqui, seu velho. Eu tô brincando. Ele falou, só riu e falou, deixa pra lá isso aí. Outro exemplo, a namorada do James Dean na época não quis entrar no carro nem pra sentar no banco do passageiro, que ele falou, olha meu carro aí, cara, entra aí, vamos dar um rolê. Aí ela falou, puta, não vai dar, não, eu não me sinto muito confortável com esse carro, não quero entrar. Não quis nem entrar, a garota. E aí também teve uma atriz, amiga dele, que chegou a colocar um bilhetinho ali no vidro do carro, pedindo pra ele tomar cuidado e pra ele repensar sobre o veículo. Então, assim, todo mundo que viu já não sentiu uma coisa muito boa, já ficou meio, acho que vai dar merda isso aí. E, se tá aqui no Bizarrismos, em teorias bizarras, a gente sabe que coisas incríveis não vêm por aí. Ok, James Dean visualizou e não respondeu os pedidos dos amigos dele, né? E insistiu que ele ia correr sim com o Little Bastard, que ele ia voltar ao mundo automobilístico e tudo mais, isso aí lá em setembro de 1955. E então, a próxima competição dele, como eu falei, era lá no comecinho de outubro, dia 1 e 2 de outubro. E aí, no dia 30 de setembro, ele precisava ir para Salinas para correr com a Porsche dele, né, com o Little Bastard. O que é comum nessas competições é que o carro vá em um caminhão, a pessoa não vá dirigindo o carro até a competição, é bastante comum que ele seja transportado de alguma outra forma. E era isso que ia acontecer. Só que o Rolf, vou falar Rolf, né? Deve estar uma pronúncia errada, mas aqui no mundo do bizarrismo a gente vai chamar ele de Rolf. O Rolf era um mecânico alemão lá da fábrica da Porsche que estava acompanhando o James Dean nesse evento. E ele sugeriu, tipo, James Dean, é pra Salinas, né? Não é tão longe daqui. Por que você já não vai dirigindo a caranga na estrada? Pra você ir sentindo o carro, dando aquela maciada no motor, né? Já que o carro é muito novo, tudo mais. Aí você já sente, já se acostuma com o veículo pra você poder competir melhor agora no começo do mês. E aí o Jamesinho falou, não diga mais nada, say no more, eu vou mesmo. Já pulou lá no carro e foi. Tô zoando. Não, ele falou, beleza, quero sim dirigir o meu Little Bastard, estou entusiasmado e eu vou sim dirigindo até Salinas. Então, beleza, a equipe lá do James Dean foi dividida em 2 carros, que era o Little Bastard, que foi com o James Dean e com o mecânico dele, o Rolf. E no carro de trás tinha o restante da equipe, outros responsáveis por gerir ali toda a situação da competição e manutenção do carro, enfim. Beleza, seguimos viagem, começamos viagem, estamos indo lá. No caminho, os 2 carros foram parados por excesso de velocidade. E lá nos Estados Unidos tem muito isso da polícia parar o carro, né? E o policial ir lá, entregar a notificação e falar, você está multado e tal, para de correr nessa p***. E eles foram parados, os 2 carros por excesso de velocidade. E eles falaram, beleza, tchau, tchau, pode deixar, não vou correr mais não. Isso aí que eles foram parados e multados foi em torno das 3 horas da tarde. E aí eles seguiram a viagem deles rapidamente, se é que vocês me entendem. E aí eles acabaram indo para uma estrada que era um pouco menos movimentada, menos fiscalizada e tal, conhecida como a Racers Road, e que na época tinha o nome de Rota 46. Hoje em dia ela já mudou de nome também, enfim. E tem algumas homenagens pro James Dean nessa estrada. Por quê? Porque nessa estrada, por volta das 5h45 da tarde, o Little Bastard acabou colidindo com um outro carro que entrou ali por uma via alternativa dessa estrada, acabou fazendo um movimento inesperado ali e os carros colidiram. Era um Ford que tinha um estudante lá dentro, o cara sobreviveu, teve alguns ferimentos e tal, enfim, mas sobreviveu. Estima-se que os carros, ambos, estavam a 140 km por hora. Eu vi em algumas fontes que, na verdade, o James Dean estaria a 80 km por hora, mas a maioria diz que ele estava, sim, em alta velocidade.
James Dean faleceu na hora e o mecânico, né, o Rolf, foi lançado para fora do carro, sobreviveu com ferimentos graves, né, ele foi pro hospital e tudo. E esse acidente marca, então, o fim da vida do jovem ator James Dean e o começo das teorias bizarras sobre a maldição do Little Bastard, a Porsche do James Dean, e suas peças. Então, começando aí pelas evidências e os fatos que a gente vai trazer, que vão compor aí as teorias que a gente vai trazer para vocês no final. Tudo gira em uma grande teoria de que tudo isso aqui é amaldiçoado, mas tem algumas teorias que explicam de maneiras diferentes o que pode ser a causa, a raiz dessa maldição. O Rolf, o mecânico alemão, acompanhava o James Dean e tudo mais, ele tinha incentivado o James Dean a ir dirigindo para Salinas, estava com ele no carro na hora, sobreviveu sem sequelas físicas, mas ele ficou com sequelas emocionais. Então ele viveu uma vida, depois daí, cheia de lamentações e culpa por ter sido quem incentivou James Dean a ir de carro naquele dia e por também, né, não ter conseguido evitar o acidente, ter impedido ali a tragédia. E o Rolf, infelizmente, tentou tirar a própria vida algumas vezes ao longo do restante da vida dele. E ele acabou falecendo em um acidente de carro aos 53 anos, super novo, em 1981, em um acidente envolvendo um Honda Civic. Algumas teorias falam também que o carro era amaldiçoado e que essa morte do Rolf em um outro acidente envolvendo outro carro foi quase que uma forma de completar uma profecia, porque era para ele ter morrido, enfim. Aí já tem várias especulações, mas tudo bem. E aí a gente vai seguindo aqui com os fatos e dados, fatos e dados. O Little Bastard ficou estragado. Porém, por mais que o carro tenha tido a perda total declarada ali, os destroços foram vendidos para um piloto chamado William... Não sei se fala sobre o nome dele, mas era o William. E ele acabou instalando o motor da Porsche, né, o motor do Little Bastard, no Lotus dele. E depois ele vendeu alguma das outras partes, da suspensão e tudo mais, para um outro piloto chamado Troy Lee. Esse outro piloto também tinha super interesse nos destroços, eles já tinham competido com o James Dean em algumas competições ali de automobilismo, então eles tinham interesse por toda essa história e por fazer essa homenagem e ter essas peças. E esse Troy instalou as peças também em outra Porsche, dessa vez do modelo 356, que era o modelo antigo lá que o James Dean tinha trocado. Alguns meses depois disso, os dois, né, então o William e o Troy, os dois que tinham as partes lá do Little Bastard instaladas no carro, foram participar de uma corrida e os dois sofreram um acidente na prova. O William teve ferimento, mas ele sobreviveu ao acidente, ele ficou bem no final. E por outro lado, na primeira volta, logo no começo da corrida, o Troy acabou batendo contra uma árvore, que era a única árvore do circuito todo, e acabou falecendo. Então aí já dá mais uma força, né, para a ideia de que, nossa, essas peças, tudo que envolve esse carro, de alguma forma está amaldiçoado. As outras partes dos destroços, como o pneu, carroceria de alumínio, tinha chassi retorcido, enfim, essas outras peças foram vendidas para George Barris. Ele vai aparecer algumas vezes aqui nessa história. Ele trabalhava customizando carros, tinha participado da customização do Little Bastard e de alguns outros modelos de Porsche também. E o plano inicial dele era reconstruir o Little Bastard. Então ele pegou essas peças com essa ideia de fazer uma customização e tentar fazer um modelo mais próximo possível do Little Bastard. Só que logo ele percebeu que ele não ia conseguir fazer um veículo seguro com aqueles destroços, não daria para realmente utilizar o carro, botar de novo na ativa. Então ele guardou essas peças no armazém dele, deixou parado por um tempo, falou, cara, depois eu penso nisso e tudo mais. Dessas peças que ele tinha, o George Barris vendeu 2 pneus do carro, que foram instalados no mesmo veículo. Só que esse outro carro estava na estrada lá, dirigindo normalmente. Os 2 pneus explodiram ao mesmo tempo na estrada durante a viagem, provocando um novo acidente. E dessa vez, quase fatal ali ao novo dono dessas peças. Só que ele, até onde a gente vê aqui nas fontes, ele não faleceu. E aí começou o bafafá, né? Nossa, comprou o pneu do James Dean, teve acidente, o Troy faleceu, que também estava com as peças, e o outro teve acidente, nanana. Então essa história, né, tudo que é macabro, assim, de certa forma, começa a crescer. E isso deu uma visibilidade maior, né, uma força maior ali pro interesse da galera nas peças do Little Bastard. Quem tinha as peças do Little Bastard era o George Barris. E aí o que aconteceu?
2 ladrões tentaram invadiram ali a garagem, né, o armazém que o George Barris usava para deixar as peças do Little Bastard, invadiram e tentaram roubar as peças do pequeno bastardo. Porém, vocês não conseguem ver, né? Mas eles se ferraram, porque um deles teve o braço rasgado enquanto ele tentava arrancar o volante, e o outro acabou se ferindo também quando tentou remover ali o assento do veículo. Então, assim, mexeu com o Little Bastard, o Bastard fala, acho que hoje não. Não tem como você mexer comigo, porque eu vou mexer com você. E aí ele vai lá e acaba com as pessoas. Para aumentar a segurança depois dessa tentativa de furto, né, o George Barris trocou o Little Bastard de lugar para um outro armazém. E aí o que aconteceu no outro armazém? Vocês acham que ficou tudo bem? Não. O bendito do armazém pegou fogo. Então o Little Bastard, depois de tudo que ele já passou, ele foi lá e pegou fogo. O lugar inteiro pegou fogo. Tudo dentro dele foi totalmente destruído, exceto o Little Bastard. O Little Bastard permaneceu intacto. E aí o George falou, pelo amor de Deus, né, eu acho que eu vou tirar esse carro daqui. E aí começou também a emprestar algumas peças do Little Bastard pro Departamento de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, para exibir em campanhas de prevenção a acidente automobilístico, e fez toda essa parte social ali também, em relação a ter essas peças e em relação a lembrar o que aconteceu com esse ator tão jovem, né, que acabou falecendo por um acidente que eles falavam abertamente que poderia totalmente ter sido evitado. Então, beleza. Além dos restos do carro já terem sido emprestados, né, para essas campanhas, eles também emprestavam, ou melhor, né, levavam as peças do Little Bastard para outras exposições, então museus, escolas, homenagens ao James Dean, enfim. E em uma dessas exposições, com foco em estudantes, uma peça acabou caindo do expositor por conta do peso. E aí feriu um dos estudantes, que acabou fraturando o quadril. Então, mais uma vez, vem uma história trágica em relação às peças deste automóvel. E aí, o que mais que aconteceu? Uma vez também, o Little Bastard estava sendo transportado de uma exposição para outra, o pessoal levando lá, transportando os restos da Porsche de James Dean. E aí, ocorreu um acidente que acabou matando o motorista desse caminhão. Então, assim, onde está esse carro, eu estarei do outro lado. Finalmente, finalmente é foda, mas acabou que a galera perdeu ali o rastro do Little Bastard lá na década de 60, quando ele era transportado de Miami para Los Angeles e aí ele misteriosamente desapareceu. E as fontes se confundem muito no que realmente aconteceu nesse dia. Só que o George Barris, que era o tal do dono do Little Bastard na época, falou que não sabia o que tinha acontecido com o carro, que foi realmente uma coisa bizarra, que o carro desapareceu nesse transporte. E algumas fontes dizem que, na verdade, isso aí na época foi visto como uma forma dele de mídia, né, de puxar um público, deixar um mistério no ar e falar que o carro sumiu, sendo que na verdade ele mesmo tinha escondido o resto do veículo, né. Então há controvérsias aí no que realmente aconteceu com o Little Bastard para ele desaparecer ali aqueles anos e no meio ali de uma viagem entre duas cidades dos Estados Unidos. Em 2005, quando completou 50 anos do falecimento do James Dean, o Museu do Automóvel, lá dos Estados Unidos, ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem tivesse destroços do Little Bastard. E aí, em 2014, né, uns anos depois, o museu recebeu uma ligação de um homem contando que, quando ele tinha 6 anos... O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Então, veio daí. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele acompanhou o pai dele até um local lá, um prédio. E nesse local tava o pai dele, o George Barris e mais uns homens, colocando a carcaça do Little Bastard atrás de uma parede falsa de um prédio em Washington. E aí esse homem aparentemente sabia alguns detalhes específicos sobre os restos do carro e tudo mais, e também fez alguns testes de polígrafo para ver se ele estava falando a verdade ou não, e os testes passaram, deram ok, falou que ele estava sim falando a verdade. Mas sabemos que testes de polígrafo não são a melhor forma ali de identificação se a pessoa está falando a verdade ou não. Porém, o que aconteceu? Esse querido aí falou, né, eu tenho as informações, só que eu só vou passar a localização exata dessa parede aí, caso vocês me deem alguma parte dessa recompensa aí, já de antemão. Só que aí eles falaram assim, então pera lá, meu amigo, a recompensa era para quem tivesse partes do Little Bastard, você tem partes de uma informação que pode ou não ser sobre o Little Bastard. Então assim, o que me garante,
Você não é nem dono do prédio que tem essa tal dessa parede. O que me garante aqui? Que eu vou poder entrar lá, martelar a parede, destruir tudo, pegar os restos do carro, se eles de fato estiverem lá. Eu não vou te dar dinheiro nenhum. E aí ele falou assim, então eu não vou falar nada, não vou falar pra vocês. E aí, ok, não teve acordo, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a parede, e não falaram mais com esse bro, essa pista aí, né? Acabou ficando de lado. Aí em 2021, parece que a parte da frente do carro apareceu, né? A pessoa se identificou, falou que comprou por mais de $380 mil essa parte num leilão. Hoje em dia faz parte de uma exposição de itens de celebridades que faleceram, enfim, tem várias coisas lá nessa exposição, cadeira do Michael Jackson, vestido de noiva da Sharon Tate, enfim, diversas coisas lá dentro. E até hoje ninguém sabe o real e final, ou melhor, real e atual paradeiro do Little Bastard, mas existem teorias que rondam essa história do carro e que tentam explicar por que este carro acabou levando a vida do jovem ator James Dean e de outras pessoas ali também por tabela, né, que acabaram se envolvendo indiretamente com este carro. Então vamos lá para as teorias bizarras sobre este assunto. A primeira teoria que eu vou falar para vocês é a mais óbvia, que é a teoria do carro amaldiçoado. Então, essa teoria tem duas frentes, tá? Ela tem a primeira ali, que alega que o carro, o Little Bastard era amaldiçoado por um demônio, uma entidade, alguma coisa ali que rondava ali aquele carro. E como o James Dean era conhecido por ter esse interesse pelo oculto, por assuntos fúnebres, por ele ir atrás dessas coisas, a teoria diz que ele acabou atraindo esse carro para a vida dele e que o carro de fato já era amaldiçoado e que encontrou o James Dean, teve a fatalidade e seguiu fazendo as maldições dele para sempre. Então, não era necessariamente por conta do ator, mas ele foi atraído para o ator por conta desse interesse no oculto. Essa teoria é fortalecida porque as pessoas que tiveram contato com esse carro antes do acidente sentiram uma energia esquisita, uma aura negativa ali e alertaram o James para não dirigir o carro, para repensar a compra, enfim. Porém, seria essa própria energia que atraiu o James Dean para esse carro e faziam com que ele tivesse essa enorme fascinação pelo seu Little Bastard. Como outras pessoas acabaram se prejudicando ali indiretamente com as peças, até pessoas que não conheciam ele, não tinham relação nenhuma com o James Dean diretamente, acredita-se que essa maldição não tinha relação direta com ele, o James Dean, mas sim com o carro. Essa é a primeira teoria do carro amaldiçoado. A segunda já vai mais pro lado do James Dean. Teorizam que o próprio espírito do James Dean ficou tão apegado no carro, tão apegado a essa vontade de querer voltar pro automobilismo, que morreu tão jovem ali, né, aos 24 anos de idade. Falam que ele acabou não conseguindo seguir o caminho dele espiritual e que o espírito dele assombra as partes do carro até hoje, já que ele tem esse apego enorme, né, e essa fascinação com o veículo e não pôde suportar o veículo se destrinchando assim e seguindo, fazendo as peças irem para diversos caminhos e tudo mais. Essas são as duas teorias sobre o carro amaldiçoado. Tem mais uma teoria que diz o quê? Que, na verdade, não é problema do carro, não é problema do James Dean necessariamente, mas sim o filme Rebelde Sem Causa, que ele já tinha gravado e foi lançado logo depois que ele faleceu. Só que o que falam dessa maldição do filme Rebelde Sem Causa? Falam que o James não morreu por conta do carro. Ele, na verdade, foi vítima dessa profecia com os personagens desse filme. Porque ali os principais personagens, não vou dizer só protagonistas, mas assim, a galera que apareceu mais, fez mais parte da história ali, do plot do filme, tinha 4 pessoas e os 4 faleceram antes dos 45 anos de idade. E todos de maneira trágica ou misteriosa. Vamos lá. O James Dean, como a gente já sabe, né? Ele era um dos protagonistas do filme e ele foi o primeiro a falecer. Antes mesmo do lançamento oficial do filme, morreu no acidente de carro, como a gente já sabe. Um pouco mais de 10 anos depois, o Nick Adams, que fazia o papel de Chick no filme, faleceu em uma overdose de remédios que possivelmente foi proposital. Então, em algumas fontes falam que foi suicídio, outras falam que pode ter sido um acidente, que nunca chegaram a uma conclusão, mas enfim, ele tinha 36 anos e acabou falecendo por conta dessa overdose. Em 1976,
O Sal Mineo, que fez o papel de John Plato no filme, estava voltando para casa, né, depois de um ensaio, e levou uma facada de um assaltante. Só que ele acabou falecendo ali na hora, no lugar, porque a facada pegou justo no coração dele. Ele tinha 37 anos na época. A pessoa que fez o par romântico de James Dean foi a Natalie Wood, que foi a última a falecer aos 43 anos em 1981 por conta de um afogamento. Ela estava em um passeio de barco com o marido dela e um amigo, e até hoje as circunstâncias desse afogamento são misteriosas, porque parece que ela teve uma briga com o marido nesse dia. Ele diz que teve a briga, mas que ele não teve envolvimento com esse afogamento, e ninguém sabe muito bem o que aconteceu, quais foram as circunstâncias ali, mas ela faleceu afogada aos 43 anos. Então falam que, na verdade, o James Dean faleceu, nada a ver com Little Bastard, e sim porque ele estava nesse filme que era amaldiçoado, e a gente já falou aqui de filmes amaldiçoados. Então quem gosta desse tema, o nosso episódio 11, que foi gravado com o Kader, então vocês que vivem mandando mensagem pro Kader ser fixo aqui, ele está nesse episódio, foi nosso episódio 11 sobre filmes de terror assombrados. A gente fez um especial de Halloween bem legal no ano passado, mês de outubro inteiro a gente só falou de terror e coisas esquisitas em relação a isso. E a gente tem um episódio inteiro só falando de filmes que tem esse background bizarro, que as pessoas acabaram falecendo de maneira misteriosa e coisas esquisitas aconteceram no set. Se você gosta desse tema, tem esse episódio, tem essa teoria aqui, nesse aqui do James Dean, e estamos trazendo um outro episódio também sobre teorias bizarras que vai tratar muito desse assunto. Então, fique ligado que aqui no Bizarrismos tem de tudo pra agradar você. Isso mesmo. Então vamos lá. Qual que é a última teoria, né? A última teoria fala da Maila Nurmi e o ocultismo. Eu acho legal trazer essa teoria porque, por mais que ela seja completamente nada a ver, ela traz um conhecimento que eu não tinha noção antes de pesquisar sobre tudo isso. Então é uma pessoa que foi ali, né, nos anos 50, 60, uma celebridade que chocou e teve destaque de certa forma, né? Chocou no sentido de trazer uma presença nova, de trazer uma coisa diferente. E eu nem sabia que ela existia. E acabou que outros personagens acabaram se baseando nela. E hoje a gente consegue descobrir que ela existiu. Então vamos falar de Maila Nurmi e o ocultismo. A Maila, gente, era uma celebridade contemporânea ali na época do James Dean. E na real ela era, sei lá, uns 10 anos mais velha que ele e tal. E ele acabou se aproximando dela. Por quê? Porque a Maila, ela era imigrante, mas morava nos Estados Unidos, tudo mais. Ela era muito caricata, então assim, ela criou uma personagem pra ela ali em Hollywood, que ela era a vampira. Tinha o show da vampira na televisão. Ela falava de assuntos de terror, as coisas macabras, essas coisas fúnebres e tal. Só que ela trazia também essa parte de ser um sex symbol, assim. Então, em entrevistas ela falava que ela gostava de quando a figura cadavérica que ela tinha acabava deixando ela ainda mais bonita, enfim. Porque ela, em si, não se considerava tão bonita, mas quando ela estava como vampira, ela se achava, assim, super demais. E ela era linda mesmo. Então, assim, como vampira, ela tinha bem o estilo, assim, de personagem da Mortícia de Família Addams. Então, aquela cintura fininha, o vestido longo preto, aquele decote bem marcado, o cabelo preto, liso, e ela tinha umas unhas compridas, era bem caricato daquela forma. Falam que teve uma inspiração direta na hora de fazer o filme da Família Addams, que usaram a figura da vampira, né? E também ela foi relembrada, acho que lá em 1994, quando o Tim Burton fez uma adaptação ali do que seria a personagem da vampira no filme dele. Só que beleza, então o que era a vampira? Ela era uma figura ali em Hollywood que tinha toda essa caracterização de ser uma coisa mais dark, uma coisa do oculto e tudo mais, e isso acabou atraindo o James Dean, que tinha esse interesse em forças ocultas, em relação à morte, em relação assuntos fúnebres no geral, né? Ele tinha muito interesse por isso, como eu já falei antes, e ele acabou se atraindo, né? Se aproximando dela, e eles chegaram também a gravar juntos pro programa dela e tudo mais. O James sentia, então, que ela tinha essa forte conexão com o oculto, gostou dela e se aproximou, só que aí, conforme ele foi, né, tendo essa aproximação, ele percebeu que, na verdade, não era bem assim, que ela, né, não era
a pessoa que ele pensava, porque ela fazia uma personagem para se tornar a vampira, né, a celebridade vampira ali. E que, na verdade, a Mayla não era, assim, super conectada com o oculto, era mais um papel que ela fazia ali para combinar com a vampira que ela interpretava. E aí o James Dean foi meio que perdendo interesse, né, falando, pô, então não é muito bem o que eu pensava, eu me apaixonei pela personagem, né, não por ela e tudo mais. Tudo bem. E ele foi meio que se afastando dela, mas, enfim, falam que na época ela continuava interessada nele, que continuava indo atrás dele, que por ele ser bem mais relevante que ela na mídia, na época, falavam que isso estava alavancando a carreira dela, por ela estar envolvida com o nome dele e tudo mais. E aí, ele acabou dando uma entrevista falando que ele não se relacionava com pessoas imaturas e que se fantasiavam de coisas que elas nem sequer entendiam a respeito. Falando do ocultismo e que ela brincava com esse tema, esse tópico, mas na verdade ela não entendia nada sobre o assunto. A Mayla, né, viu essa entrevista, ficou pé da vida, acabou dando um pronunciamento falando que o James Dean era soberbo, que ele se achava muito superior ao que ele realmente era e tudo mais. Só que aí depois ela percebeu que esse embate com ele ali não seria a melhor estratégia para a carreira dela, que já não estava tão boa assim. Ela tinha perdido tempo de televisão, ela já não estava com tantos trabalhos, então ela percebeu que essa rivalidade ali não seria uma coisa muito positiva, então meio que foi deixando quieto. E aí em setembro, antes do James Dean falecer, né, foi lançado umas imagens, né, um pacote de fotos dele, que ele estava sentado, né, posando em um túmulo. Acabou que a vampira respondeu a essas fotos, fazendo fotos, né, algumas imagens dela sentada, né, num cemitério, em frente de um túmulo, e com a frase assim, divirta-se, amor, gostaria que você estivesse aqui. E aí, falaram, putz, com certeza ela tá devolvendo essa foto, fazendo uma provocação pro James Dean. E aí, tem fontes que falam que supostamente um dia antes dele falecer, que ele teve acesso a essas fotos, e ele acabou ligando pra ela pra perguntar do que se tratava, né? Porque ela tava falando que queria que ele tivesse morto, que ele estivesse ali no túmulo, e ela disse que seria apenas uma brincadeira. Tem fontes que falam que ele nunca nem chegou a ver essas fotos, mas tem fontes que falam que essa ligação aconteceu, né? Então, enfim. Se alguém souber, deixa nos comentários pra gente. Só que o que aconteceu? Ele logo faleceu, né? Foi muito recente com esse bafafá dela falando desse envolvimento dos dois e dessa briga pública dos dois e esses comentários de você divirta-se, queria que você estivesse aqui e tudo mais. E aí depois disso muitos começaram a falar, a trazer a teoria de que ela estava metida com ocultismo e bruxaria e que ela utilizou nessas forças ocultas e malignas para ter causado a morte do James Dean. Então que ela tinha feito algum pacto, alguma coisa pra acabar com a vida dele. E aí a carreira dela, né, que já estava em decadência, foi de mal a pior. Ela foi perdendo ali o destaque, ela foi perdendo essa figura caricata, porque foi sendo utilizada para construir outros personagens que não envolviam a Mayla. Ela até chegou a surfar um pouco nessa onda, quando começaram a falar que ela era bruxa, que ela tinha feito maldições para o James Dean. Ela chegou aí numa festa de Hollywood, que era festa fantasia, ela foi numa fantasia meio dark, meio de bruxa, assim, e com uma pessoa do lado dela, ali, vestindo, né, todo enfaixado, como se tivesse se acidentado, representando ali o James Dean. Então ela chegou a tentar surfar nessa onda de tipo, vocês estão falando que eu sou maligna, que eu matei o cara e tal, só que não vingou muito, nem isso. Deixou ela, assim, com holofotes que tivessem algum retorno positivo pra ela depois, e a carreira dela acabou que foi decaindo aos poucos. Não necessariamente por isso, tá? Não falam que, tal, mas depois disso, a morte do James Dean com certeza foi um ponto que machucou ali a carreira dela. E ela faleceu em 2008 em Hollywood, aos 85 anos de idade, de maneira natural. E aí, meus amigos, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o carro era amaldiçoado? Que o Little Bastard já veio amaldiçoado e que, inclusive, o James Dean encontrou esse carro porque ele atraía essas coisas do oculto que ele tanto buscava? Ou vocês acham que o Little Bastard era, na verdade, o espírito do James Dean ali aloprando as pessoas porque ele não conseguia seguir em frente? Ou então é realmente a maldição do filme Rebelde Sem Causa? Ou a Mayla Nurmi fez ali, ela ficou brava, irritada com o James Dean, com o desprezo dele, e acabou fazendo ali um bem bolado com o Tinhoso para que ele pudesse falecer e ela se vingar dele.
que vocês acham? Ou então vocês acham que foi apenas um acidente de trânsito porque ele estava em alta velocidade e as pessoas deveriam tomar mais cuidado com o trânsito? For the young people who drive. Take it easy driving. The life you might save might be mine. You know? Independente, né, de qual teoria tá certa, pessoal, tomem cuidado. Se você tá me escutando no trânsito agora, presta atenção no trânsito, presta atenção em mim, mas também presta atenção no trânsito. Estamos todos juntos, o Bizarrismo está aqui pra você não ficar olhando o celular, pra você se distrair na nossa conversa e conseguir manter os olhinhos nos outros carros e nos pedestres e as árvores. Somos nós. Pessoal, esse era o episódio de hoje. Me falem, eu vou deixar a caixinha aqui no episódio pra vocês falarem o que vocês acharam, qual que é a teoria de vocês. A fonte dessas informações está aqui. Como essa história teve muito bafafá e faz tempo, né? Tem muita fonte divergente, mas acho que o grosso da história tá aqui. E pra vocês poderem opinar o que vocês acham que realmente aconteceu e onde está o Little Bastard, se ele realmente sumiu, se ele foi sumido. E uma dica pra vocês. Sei que eu já falei dessa série antes, mas na série Supernatural, que tem o Sam e o Dean, não é o James Dean, mas é o Dean. Não sei se vocês já assistiram, enfim. Mas no episódio 5 da temporada 5, tem um episódio chamado Fallen Idols. E eles trazem um pouco disso da história do James Dean e do Little Bastard. Então quem se interessou por essa história e quer ver também como que ela é retratada no cinema e tudo mais, de uma forma fictícia, claro, ela está lá no Supernatural, no episódio 5.5. E é isso. Também tem documentários mais sérios sobre o assunto, né? Saindo da ficção. E vocês podem encontrar também no YouTube, enfim, em outras plataformas. Me falem o que vocês acharam. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês são show de bola. Obrigada mesmo, cara. E é isso. Um beijinho para você e tchau, tchau.